Olá, colegas. Eu sou a professora Jaqueline, sou mestranda do programa do mestrado profissional em Educação Física Rede Nacional PROEF. Estou aqui para apresentar o meu mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física. A disciplina tem como objetivo refletir sobre a nossa prática docente, fazer uma reflexão na nossa prática docente e encontrar possíveis soluções, né, para resolver algumas dificuldades que enfrentamos dentro do ambiente escolar. A nossa primeira problemática é a atuação docente. Qual o perfil desses profissionais que estão atualmente dentro da escola, né? Os professores de educação física. Podemos dividir esses professores em três grandes categorias, que é o professor tradicional, o professor inovador e o professor rola-bola, né? O professor tradicional é aquele professor que ele está ligado ao esportivista, à tendência esportivista, aquele professor que prioriza modalidades esportivas, que ainda faz aquela seleção de alunos mais habilidosos, que está sempre pensando em campeonatos, que vê o objetivo da educação física um treinamento, né? Ele acaba sendo um treinador e o aluno um atleta. Ele leva o esporte de alto rendimento para dentro da escola. Esse é o professor tradicional. Ele está muito ligado a toda a história de educação física e ainda continua repetindo esse mesmo padrão, que é o padrão esportivista. O professor rola-bola é aquele professor que já não tem nenhuma preocupação em desenvolver o aluno, né? Que não tem planejamento, que não tem muita finalidade dentro da escola, é aquele professor realmente que vai para a escola, mas deixa o tempo livre, o aluno mesmo escolhe a atividade que ele vai brincar, que ele vai fazer, e o professor não faz nenhuma intervenção dentro da prática escolar. Não utiliza das aulas de educação física para desenvolver o aluno, nem deixando de lado também o currículo, não tem preocupação alguma com o que ele vai fazer dentro da escola, né? É um momento que ele deixa o aluno sozinho e livre para brincar. É um professor que a gente chama que também está no desinvestimento da docência, não tem mais interesse em contribuir. Então, e o professor inovador, que seria aquele professor que ele realmente está preocupado com o desenvolvimento integral dos alunos, que consegue trabalhar toda a diversidade de conteúdo da cultura corporal, respeita todo o currículo que existe dentro da escola, né, que a gente tem uma BNCC, tem um currículo, e a educação física ela é composta por vários objetos de conhecimento. Então, o professor inovador, ele trabalha com todos os elementos da cultura corporal, consegue diversificar seus conteúdos, ter uma avaliação mais inclusiva, incluir os alunos. Então, então temos essas três categorias de profissionais dentro da escola. E por que acontece isso, gente, em relação ao abandono da docência, né, em relação ao professor rola-bola? Podemos destacar que o professor, para cair num abandono de docência, que é o professor rola-bola, existem muitos motivos, né, que levam o professor a traçar esse caminho, né?
que uma das coisas que podemos citar são as condições de trabalho do professor, que são precárias, né? A baixa remuneração, o desgaste físico e emocional. A maioria das vezes o professor não tem um material pedagógico para trabalhar com os alunos, para diversificar os conteúdos. Então, o professor acaba caindo como um professor e rola bola, né? Que é o professor que ele vai para a escola, mas não tem muitas intenções pedagógicas dentro da sua prática docente. Então, o que acontece? A, a construção de uma identidade dentro da educação física, que ela está ligada ao processo de transformação da área, que é o que vai mudar o que a gente encontra hoje em dia, o formato do que vem acontecendo na educação física, ele está totalmente ligado no processo de transformação da área, né? Por quê? Porque a nossa área, por muito tempo, ela foi considerada uma disciplina totalmente prática, totalmente ligada ao fazer, né? Tanto que, por muito tempo, a educação física foi contraturno, foi separada por gênero, e hoje, e nos dias atuais, estamos construindo uma identidade, né? Uma identidade de uma educação física inovadora, uma educação física inclusiva, uma educação física que se preocupe realmente em desenvolver o aluno integralmente, né? Com aulas significativas, aulas que exigem um planejamento do professor. E essa construção dessa identidade é o que está fazendo as mudanças dentro do cenário da educação física. Por quê? Porque tudo que a educação física já passou, né, foi o que construiu essa identidade da educação física hoje em dia fragilizada, né? A gente ainda está construindo uma identidade. A educação física ela ainda é muito fragilizada, né? Por vários fatores, né? Por todas as situações que a educação física já, todos os processos de transformação que a educação física já enfrentou, fez com que a nossa disciplina ela fosse fragilizada, né? E até pouco valorizada dentro do ambiente escolar. Porém, os aspectos legais da área, tivemos uns grandes avanços em relação a isso, para a construção da nossa identidade, né? Se a gente for observar a LDB, a primeira LDB que colocou a educação física como componente curricular nos anos, na época chamado de grau primário e médio, a educação física ela era obrigatória até os 18 anos, para todas as crianças até 18 anos, que é a primeira LDB, de 1961. 10 anos depois, quando a educação física passou, quando a educação passou por uma reforma educacional, 10 anos depois, em 1971, a educação física ela passou a ser obrigatória a todos os níveis de ensino, inclusive no ensino superior. Vale lembrar que em 1968 a educação física ela já foi obrigatória antes mesmo dessa finalização da lei de 1971, ela já tornou-se obrigatória em todos os níveis de ensino pela reforma militar, né? Porque a educação física nessa época ela também foi usada como uma ferramenta de alienação, né? O governo militar utilizou da educação física como uma tentativa de controlar as tensões dos movimentos sociais, inclusive dentro das universidades, que era onde surgiam os movimentos sociais. Então, foi por isso que a educação física ela foi obrigatória em todos os níveis de ensino nessa época de 1971, por conta ligadas a interesses, né, do governo militar na época. A LDB de 1996, ela tornou a educação física facultativa nos ensinos noturnos. Na época, foi considerado um retrocesso dentro da área da educação física. A legislação atual em vigor, a LDB, que é de 2023,
que é a Lei 10.793, ela tirou essa questão da facultativo no ensino noturno, porém existe alguns critérios de facultatividade para alguns alunos que está totalmente ligada à prática, que é o aluno ter maior de 30, ter idade maior de 30 anos, tá prestando serviço militar, ser trabalhador mais de 6 horas, né, estudar à noite. E, ou seja, essa legislação atual, ela deixa muito evidente que a educação física ainda está ligada muito à prática, né, considerada a, uma disciplina que trabalha a prática corporal, né, esquecendo. E assim, essa legislação, ela deixa muitas falhas, né? Ela deixa algumas falhas na compreensão, né? Porque quando ela coloca que é facultativa para os alunos, aí o ensino da prática da educação física. Então, o aluno ele está liberado da prática, porém ele precisa fazer os trabalhos, né? Conceituais, os trabalhos dentro da escola, e precisa frequentar as aulas normalmente, né? Se a gente for entender dessa forma. Ou será que o aluno está dispensado por ele fazer já esforços físicos em outros lugares e então necessariamente não é necessário fazer dentro da escola, já que a educação física está ligada a, a uma disciplina totalmente prática, segundo a legislação. Então é algo que fica duvidoso, são falhas que a legislação apresenta ainda, né? Assim como teve aspectos legais que ajudaram muito a educação física, existem ainda essas falhas dentro da legislação, que coloca sempre a educação física como uma disciplina prática, né? Porém, esses aspectos legais que ajudaram a educação física a construir uma identidade, que estão ajudando a educação física a construir identidade, é algo que hoje conseguimos trabalhar quebrar, na verdade, muitos estereótipos dentro da escola, né? Porque hoje em dia existem legislações, né, que garantem a diversidade do conteúdo pela BNCC, ou seja, a educação física ela não é só ligada, não é só uma disciplina unicamente que trabalha o ensino dos esportes, então consegue contemplar o interesse de maiores alunos, né, diversificando os conteúdos. A educação física ela é um componente curricular obrigatório, né? Dentro dessa diversidade de conteúdo, a gente consegue trazer mais o interesse das meninas nas aulas de educação física, porque a educação física, a questão de gênero, ela está muito ligado a baixa baixo interesse das meninas em participarem das aulas, né? Porque as meninas elas não se sentem pertencentes à educação física por conta da educação física por muito tempo ser só ligada, só ser unicamente modalidades esportivas, né? O quarteto mágico, aqueles 4 esportes, né? E as meninas, na boa parte delas, não se sentem motivadas a participar das aulas de educação física. Então, a mudança na legislação também veio a melhorar a questão da inclusão das meninas dentro do ensino da educação física, né? Não só das meninas, mas dos alunos que apresentam baixas habilidades em determinadas modalidades esportivas. Então, com a diversidade de conteúdo, a gente consegue trabalhar vários elementos da cultura corporal e em algum momento aquele aluno ele vai se identificar, isso serão as meninas, isso serão os nossos alunos com necessidades especiais também, que podemos citar, porque hoje a educação física também é uma educação física inclusiva, que se preocupa com todos os alunos, a gente busca uma educação física para todos, que faça diferença na vida dos alunos e que crie memórias afetivas boas, né? Porque o que acontece? A educação física, com essa mudança de compreensão dentro do papel dela, é o que a gente tem
para tentar sanar alguns problemas existentes, que justamente é a indisciplina e o afastamento dos alunos, né? Que eles acontecem por diversos motivos. Um dos motivos é esse, não ter afinidade com nenhuma das modalidades esportivas ofertadas, né? Outra coisa é também ver a educação física como uma disciplina que não é importante, não saber o verdadeiro objetivo da educação física dentro da escola, não perceber que a educação física é importante para sua formação integral, né? E dessa forma, acontece muita indisciplina e afastamento por parte dos alunos. Os alunos, às vezes, eles veem a educação física, apesar da educação física ser uma disciplina que é considerada favorita, mas quando a gente observa a perda de interesse dos alunos, principalmente no ensino médio, a gente consegue fazer uma análise que o aluno no ensino médio ele já coloca a educação física de lado, porque ele percebe que ele acha que ela não é interessante mais, que ele está se preparando para o Enem, então a educação física, ela é, na cabeça dos alunos, é só uma educação, uma disciplina voltada à prática esportiva e que ali nada vai contribuir com a sua formação profissional, tampouco questões cognitivas, né? Então eles acabam tendo nenhum interesse na disciplina. É por isso que é muito importante esse processo de transformação da educação física, né? Essa mudança de compreensão, né, do papel da disciplina. E o que acontece? A educação física, por muito tempo, foi considerada uma disciplina que era prática esportiva. Então, é por isso que temos muitos conflitos relacionados a relacionar teoria e prática, trabalhar teoria e prática. Porque existem muitas barreiras para trabalhar, porque até a cultura escolar, né, voltada, vamos observar no ambiente escolar, que a educação física ela é uma disciplina totalmente ligada ao fazer, né? Durante muito tempo, a educação física ela foi realmente ligada ao fazer, com toda a história da educação física que a gente passou, mas hoje não. A educação física ela é preocupada em conceitos, saberes conceituais, né? Em saber sobre o fazer, o que você está fazendo, saber o porquê que você está fazendo aquele movimento. É importante trabalharmos na escola todos os conceitos, né? Todos os conceitos da educação física, né? Trabalhar os conteúdos de uma forma integral, né? Conceitual, atitudinal, procedimental. Então, a educação física, ela, no formato atual, né? De uma educação renovada, deixando de lado alguns padrões tradicionais, ela é uma educação física que ela é baseada na pedagogia do Paulo Freire, pedagogia da autonomia, que busca trabalhar o aluno por completo, preparar ele para a vida. Existem alguns modelos de educação, principalmente na área da educação física, que podemos citar aqui o Sport Education, que é um modelo baseado na pedagogia da autonomia, né, que a gente consegue trabalhar os conteúdos, relacionar, né, a teoria e prática, porque a teoria e prática uma é inerente da outra. Temos essas barreiras ainda para trabalhar, nós professores de educação física ainda confundimos isso, inclusive até na hora de falar, a gente está sempre separando a teoria da prática, e isso não existe, isso é algo que a gente precisa rever, precisa quebrar, porque a educação, os nossos conteúdos, eles são ligados. Quando eu estou trabalhando os meus conteúdos, seja ele na quadra, seja ele na sala de aula, nós, professores, precisamos ocupar todos os espaços da escola, né? Mesmo que a comunidade escolar não consiga observar que a nossa disciplina ela tem esse pertencimento de ocupar, mas hoje, com uma educação física renovada, como uma professora inovadora, eu posso trabalhar o meu conteúdo de diversas formas, né? Trabalhar toda a cultura corporal do movimento, né? Porque a minha disciplina ela não se resume mais a esporte, né? Então, eu preciso ter esse entendimento dessa mudança de compreensão da minha área para conseguir relacionar teoria e prática, conseguir diversificar meus conteúdos, né? E mesmo assim, com todas essas barreiras que a gente encontra aqui, que é a cultura escolar, né? A falta de materiais específicos,
mas mesmo assim vamos tentar relacionar a teoria e prática, porque eu sei que isso é uma dificuldade da maioria dos alunos dentro da rede de ensino educacional. Outra problemática é a dificuldade do ensino do esporte, né? Se a gente for pensar, o esporte que ele foi tão né? Essa educação física esportivista, tradicional. Então, hoje em dia, eu vejo que os professores já têm até um receio de trabalhar o ensino do esporte dentro da escola, né? Por quê? Porque não temos ainda uma consciência do que o esporte está fazendo dentro da escola. Por isso que temos que ter o conceito de o esporte educacional, o esporte lazer e o esporte rendimento. O esporte ele está dentro da educação física. Vamos ver os conteúdos dentro dos esportes olímpicos, mas o objetivo do esporte dentro da escola ele não está relacionado ao rendimento, né? Embora alguns colegas ainda levem isso, continue repetindo essas abordagens tradicionais, mas a educação física hoje não tem esse formato, ela não caça atletas. Então, o ensino do esporte dentro da escola, ele tem que ser democratizado, ele tem que ser para todos, ele tem que ser um ensino que ele vá mudar a realidade do aluno, que o aluno irá relacionar, contextualizar aquele esporte, né? Perceber o quanto que o esporte influencia no seu contexto social, na nossa sociedade capitalista, relacionar o esporte com todas essas questões sociais. Ele não é só relacionado a um rendimento, né? A jogos escolares, ele não se resume a isso, né? Que é o esporte e educação, que ele busca formar o aluno por completo, integralmente, fazer o aluno construir valores, né? Trabalhar habilidades emocionais, o esporte e lazer também fazer o aluno criar esse sentimento de pertencimento em relação ao lazer e saúde, né? Saber que o esporte é importante para a manutenção da saúde. E o esporte de rendimento, se o aluno quiser, se for algo individual dele achar que ele pode seguir uma carreira profissional, mas isso é muito individual, né? A educação física ela não deve se resumir a isso. O esporte ele tem que ele tem que ter um trato pedagógico dentro da escola. Ele não pode ser mais trabalhado de uma forma tradicional, de uma forma esportivizada e excludente, né? O esporte hoje em dia na escola ele é para todos. E por isso que muitos professores se sentem inseguros de trabalhar o esporte. A gente observa muito que, dentro das formações docentes que citamos no início do nosso mapa mental, existem professores que são tradicionais porque eles tiveram essa formação acadêmica, né? A maioria são envolvidos, são ex-atletas. E, por outro lado, tem professores que não se sentem seguros para trabalhar algumas modalidades esportivas porque não tem tanta afinidade para trabalhar, né? Então, essas barreiras têm que ser quebradas, porque o trato do esporte dentro da escola ele tem que ser realmente um trato pedagógico, ele tem que ter esse olhar inclusivo. Trabalhar o esporte, um modelo de esporte que ele seja para todos, né? Bom, aqui eu finalizo a apresentação do meu mapa conceitual. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Até a próxima.